Salve, galera! Chegamos aí, finalmente na metade da década, né? 1995. Então temos aí, depois de 5 anos aí de produções incansáveis, trabalhos incríveis, tipo, geniais, né? A cena geral da música pesada, ela tomou um rumo aí bem diferente. Ainda assim, o ano de 95 ele foi bem intenso, né? Especialmente no heavy metal tradicional aí, no subgênero power metal. Mas, por outro lado, ele foi bem inferior aí no death metal, enquanto o thrash mesmo ele estava praticamente inexistente. Ainda assim, né, tem algumas bandas aí com ideias novas que agregaram bastante aí o resultado no resultado final do ano de 95. Então vamos lá, vamos para a lista dos meus álbuns favoritos de 95. The Gathering, Mandillion. Bom, a banda The Gateway ela atingiu um nível de qualidade aí no lançamento do Mandillion bem surpreendente aí pra época, né? Dando início na carreira aí com álbuns mais voltados aí pro Death Doom, né? Bem influenciados aí por Celtic Frost, a banda ela deu uma guinada surpreendente aí com a entrada da vocalista Anneke von Giersbergen e reformulando assim totalmente a proposta da banda. Tudo relacionado ao metal extremo aí nessa fase do The Gateway, ela foi deixado de lado para uma apresentação aí um pouco mais simples, né, voltada aí para um rock meio atmosférico, mais denso e mais envolvente. Musicalmente falando, a gente até analisa aqui que o The Gateway ele podia ser até uma banda comum, né? Mas aí é graças às linhas vocais aí da Anneke que elas conseguem levar a música simples e direta da banda para um outro patamar. A abertura aí do álbum com Strange Machines, ela é provavelmente aí o mais alto astral do álbum, né? Enquanto a carro-chefe Leaves, ela é uma das coisas aí mais tocantes aí que eu já vi gravadas dentro desse estilo. Com muito mais foco dentro dessa nova proposta do que anteriormente, aí o The Gathering conseguiu marcar seu nome aí como uma das melhores bandas mais interessantes desse período. Abstract Algebra. O Abstract Algebra ele foi um projeto obscuro aí do baixista Leif Eidling, né? Que é a mente por trás do Candlemas, trazendo aí uma nova proposta dentro do Doom Metal, um pouco mais direta e menos épica. Curiosamente, aí até lembrando um pouco o que o Memento Mori estava fazendo mais ou menos naquele mesmo período. O álbum auto-intitulado ele foi o único disco dessa banda, com uma roupagem equilibrada ali entre o moderno, pelo menos da época, né, e o clássico, com uma performance vocal aí bem marcante do até então desconhecido Mats Leven. A música ela tava bem diferente do que o baixista, do que as coisas que o baixista tinha feito já com o Candlemas, né? Tem uma variação maior aí entre passagens rápidas, mais agitadas, né, e outras partes mais arrastadas, entre praticamente todas as músicas. O álbum ele não soa assim tão experimental quanto a capa ela pode fazer você desconfiar, né? Tendo aí faixas como Stigmata, Nameless e especialmente April Clouds, né, que tem um teclado totalmente mórbido, meio de vampiro, como os maiores destaques desse álbum esquecido dos anos 90. Nevermore. Após problemas internos aí na banda Sanctuary, relacionados aí a divergências musicais, surgiu em 1992 o Nevermore. Depois de algumas demos aí, algumas dificuldades na indústria musical, o álbum debut auto-intitulado ele foi ver a luz do dia apenas em 1995, trazendo algumas faixas regravadas aí das demos anteriores, fazendo quase que uma coletânea para mostrar essa nova cara da banda. O álbum debut do Nevermore, musicalmente falando, ele é uma ponte entre o que era o som do Sanctuary ali no começo dos anos 90 e o que se tornou o Nevermore posteriormente, com afinações mais baixas, mas tendo uma gravação assim muito característica, com os timbres médios assim que equilibram os instrumentos e não deixam um som tão saturado quanto foi acontecer com a banda, né, posteriormente. É justamente por isso que eu acho que esse álbum soa tão legal, né? Por ter esse equilíbrio aí entre as duas fases e uma coleção incrível de faixas que foram super bem lapidadas aí durante todo esse período. O primeiro álbum do Nevermore ele pode até ser um pouco esquecido aí pelos fãs, né? Mas pra mim é o trabalho mais legal da banda e conseguiu atingir status de disco único na história. Therion, Lepakaklifoth. Bom, mais uma banda aí, né, com primórdios ligados ao Doom Death, né, também com influências de Celtic Frost,
O Therion aí em 95, ele voltou também com uma nova proposta diferente do que a banda fez anteriormente. E também diferente do que a banda viria a fazer depois. Então, ele também é um álbum assim considerado como de transição, né, na carreira do Therion. O Lepaka Clifford, musicalmente, ele é um álbum muito interessante, né, porque ele contava apenas com 3 membros da formação, que hoje pode até parecer meio engraçado, né, quando a gente vai falar de Therion. Mas a banda conseguiu fazer um trabalho bem atípico, né, com influência das mais diversas possíveis dentro de praticamente todos os subgêneros do metal. Mas assim, essencialmente, a forma da música é um death metal mais arrastado, com algumas melodias mediterrâneas de guitarra que trabalham perfeitamente assim com a temática da banda nesse álbum. Os vocais eles são mais primitivos, né? Eles variam ali entre o gritado e o urrado. Nunca chega a ser exatamente gutural, mas dá um contraste muito legal com os arranjos assim, mais sofisticados, né? Incluindo aí até vocal soprano, melodias até próximas do power metal, trazendo meio que uma finessé para sujeira, se é que isso é possível, né? Eu acredito que esse contraste aí, ele foi de fato, né, o que gerou aí o meu interesse por esse álbum e fez ele ser maior assim do que qualquer outro da discografia da banda. Deixando aí o Lepaka Clifford na minha 7ª posição nessa lista. Exwild, Monster Effect. Definitivamente é uma das bandas mais inesperadas de toda a década de 90. O Exwild ele foi uma espécie de união dos renegados assim, né, nessa década. São 3 membros que foram demitidos do Running Wild, né? Eles tiveram a ideia genial de criar uma banda no mesmo molde, sem precisar aí de ter o mentor rock and roll ditando ordens. Assim sendo, né, a base do Exwild ela é formada pelo guitarrista Axel Morgan, pelo baixista Jens Becker e pelo baterista Stefan Schwarzman, que com o novo vocalista aí, eles criaram uma forma muito clássica, muito marcante, muito poderosa de heavy metal tradicional. Essa banda cult ela virou um marco no estilo aí no underground durante os anos 90. E escutando aí esse segundo álbum, né, que é o Monster Effect, é fácil de você entender o porquê. Porque do início ao fim, o álbum ele tem uma enxurrada de músicas assim, extremamente marcantes, pesadas de uma maneira que todo fã de metal tradicional podia estar sentindo falta ali naquele período, né? E graças aí ao currículo e à experiência de todos os integrantes, o resultado dificilmente ia ser outro. O álbum ele é menos visceral do que o anterior e ele é menos pomposo que o seguinte. E, ao meu ver, fica então meio que um equilíbrio entre esses 2 pontos e tem as melhores músicas da banda. Então é praticamente um alívio aí para quem procurava um disco clássico do mais puro metal tradicional em tempos onde estava todo mundo querendo experimentar. Enfim, independente de preferências, a qualidade da música fala mais alto e isso Monster Effect tem de sobra. Beleza, galera? Valeu aí acompanhar a primeira parte. Curtam aí, sigam o canal e, galera, aguardem que já já sai a segunda parte. Valeu!